teve medo de vir aqui? Zero? Zero. Era pra eu ter? Não sei. Tem gente que tem. Tem gente que teve. Verdade. Tipo quem? Antônio Fagundes? Não, Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, a gente tava com A medo. gente, gaguejei e tudo. Eu falei um nome só pra você. Era impossível mesmo, né? Que ele tivesse medo. Imagina. Mas é porque e a aqui- gente normal fica nervosa, né, com ele, Claro. né? Mas é porque aqui a gente fala muito abertamente sobre todos os assuntos. Mas eu a não gente sei fala de não sexo. falar abertamente. Vamos falar de sexo, então? Olha. Mas é sério isso. Isso é uma outra coisa a meu respeito. Aham. Qual? Eu não sei não ser aberta. Por isso eu me protejo. Entendi agora. Porque se você não se proteger, você vai sair Vai falando falar. Com certeza. tudo. Qualquer repórter que vem falar comigo vira minha melhor amiga no momento da entrevista. É praticamente uma terapia. Eu falo tudo que ela pergunta. Depois eu fico assim, cara, eu não devia ter falado aquilo. E Interessante, porque eu acho você tão reservada na tua vida pessoal. Só tem uma vida, hein? Ela já deu uma bronca na gente aqui. Só tem uma vida. Na sua vida, Carolina Dickmann, né? E ao mesmo tempo, eu vejo que você passou pela nossa vida, assim, sempre com temas muito importantes a serem discutidos. Por exemplo, você casou cedo, teve filho cedo, separou cedo, teve um aborto, teve fotos vazadas, íntimas vazadas, e ao mesmo tempo você nunca quis falar sobre os assuntos, mas você foi pauta e foi algo muito importante para que a gente pudesse discutir esses temas durante uma vida e que a gente não tinha tanta informação como hoje na internet. Isso tem a vida pessoal e na vida profissional também. Os temas de vários personagens também foram super importantes, né? Levantaram muitas bandeiras e abriram novos caminhos, assim, Sim, né? Pra como muitas a tua discussões. personagem com leucemia, que foi Uma comoção. uma comoção. E a gente teve muita informação a partir daí. Você acha que esse é o papel do artista, né? refletir o seu tempo. Refletir. Disserte sobre isso. Não, assim, tirando a parte profissional, que eu acho que eu não tenho muito controle, né? Eu não sabia quando eu aceitei fazer a Camila o que ia acontecer com ela, quando eu, sei lá, fui fazer a Jéssica de Salve Jorge, que era sobre tráfico humano. Você não sabe o que vai acontecer, se o público vai aceitar, se aquilo vai mexer com as pessoas, se a campanha vai ter adesão, você aceita, né? Você meio se joga no escuro. Mas como na vida pessoal, né, a maneira como eu me coloco diante das coisas, eu não saberia ser diferente. Uhum. Então, tipo, no episódio das fotos que você falou agora, eu nunca pensei em ceder à chantagem. Então, vamos só assim, contextualizar, porque muita gente jovem, e muito jovem, assiste e ouve a gente também. Então tem muita gente que não sabe, né, Sim, o que aconteceu, porque faz 10 anos, né, Carol? mas você estava falando sobre isso? Sim, Sim. Sim. Não, é que tem muita gente que não Fiquei sabe na dúvida, agora eu falei o que isso, eu não aconteceu entendi. com você, esse episódio mesmo. Não é todo mundo que sabe isso, né? YouTube também tem uma galera bem novinha, assim, que nem conhece a gente. Eu sou Fer Paz Leme, tá, gente? Tem 22 Eu anos. sou Carol. Então, foi um episódio onde a Carolina teve fotos íntimas vazadas que ela estava trocando com o marido. E essas fotos caíram nas mãos de uma pessoa errada e começou a extorquir ela para não publicar essas fotos, que foram publicadas. Foi isso, né? Porque eu não… Porque você não cedeu. aceitou a chantagem. Eu acho que mesmo se eu tivesse aceitado, se eu tivesse pagado, poderiam cair. Mas nunca me passou pela cabeça. E como é que foi, assim, quando foi o primeiro contato, assim, que você soube que essas fotos seriam vazadas? Como isso bateu? No escritório do meu empresário, do Alex. Eles entraram em contato com o escritório? Entraram e falaram, a gente tá com fotos da Carolina e a gente quer negociar pra não divulgar as fotos. E aí, ele me falou, e aí os caras já tinham tentado ligar pra minha casa, a pessoa que trabalha na minha casa nem deu atenção, tipo, eles já tinham tentado falar com algumas pessoas. E aí, a gente começou a tentar um contato na polícia pra tentar ver se era possível descobrir da Quem onde era estava essa vindo aquela pessoa. ligação. Aham. E aí, enfim, era tudo muito novo, você não conseguia Exato. quebrar o sigilo telefônico de ninguém, tudo precisava de uma autorização de Brasília, de um não sei o quê. Então, Era tudo muito mais difícil, né? era do que tudo muito mais hoje em difícil. dia. Há 10 anos, faz 10 anos, fez 10 anos, né? Inclusive a lei a Carolina lei, Dickmann.
Imagina, que virou uma lei, né? Virou uma isso, lei. essa é a importância. Mas então, nessa época, tipo, a gente tentava descobrir e dava meio que… Falava, não, então liga pra gente amanhã e tal. Ficamos, sei lá, uma semana assim. E aí os caras desapareceram. Eu acho que eles sacaram que a gente tava tentando rastrear. E desapareceram. E aí, eu falei, bom, vai ver os caras desistiram, vai ver eles ficaram com medo de alguma coisa, não vão publicar as fotos. Mas eu fiquei com aquilo, né? Claro, não Todo tem dia como que eu não ficar. acordava, eu falava… Será? É Gente, hoje. será que alguém viu? Será que isso vai acontecer? E aí eu tava fazendo ensaio de filme, trancada em São Paulo, num lugar que a gente desligava o telefone e tudo. E aí, quando eu saía… Ai. E aí assim, foi isso. Aí vazou, eu já tinha vazado. Mas vazado assim, na capa de todos os sites. Não tinha essa coisa de tipo assim, não publique, porque se você publicar, você pode ser acionado. Ninguém acionava ninguém. A internet era uma… Terra se de hoje ninguém. é terra de ninguém, imagina naquela época. Então era em todos os sites, todos os lugares. Aí eu… Tipo assim, E eu uma pude… exposição assim… Não, Nossa, gente. Invadida, imediata. né? Eu não consegui nem pegar um avião. Eu, tipo, fretei um avião pra poder ir pra casa, porque eu tava em São Paulo. E já tinha gente me esperando no aeroporto do Rio. Tipo assim, foi uma mega operação pra eu conseguir chegar em casa, imagina. E eu liguei pro Bruno. Essa história é maravilhosa, né? Na hora que vazou tudo, eu falei, caramba, meu filho tá em casa. E ele vê notícia de esporte, tudo. A Ele internet… tinha quantos anos? 10 Davi, anos, né? 13. 13. Nossa, já tá super ligado. Super ligado. Naquela época não tanto, e ele também não é muito ligado. Mas ele, essa coisa de esporte, ele sempre… Tá sempre conectado porque ele vê muito isso. E aí, eu liguei pro Bruno e falei, Bruno, você precisa ir lá em casa e desligar a internet. O Bruno De Luca. Porque o Davi vai ver. E eu preciso chegar em casa, eu preciso falar com ele, eu preciso… E aí o Bruno foi lá em casa e desligou a internet. Que bom. E acabou. Que loucura, acabou a internet. Não tem Ô, nada. Ah, mas ele… E os dias seguintes, assim, em relação… Terror. Você ficou dentro Eu na de casa, delegacia… demorou quanto tempo pra Não, sair? Quê? Eu na delegacia com o Thiago. Vambora. Agora… Vamos enfrentar arregaça isso. a manga e vambora. As Advogado. fotos são do meu marido. É isso aí. A pessoa que pegou isso hackeou o meu e-mail. E em uma semana eles descobriram os caras. Foi super rápido. E eu li Super. que você… você falou, em alguma entrevista que você deu, você falou… eu sabia que eu precisava continuar, mas no fundo eu tava com dó dessas pessoas. Como assim? Cara, quando descobriram quem eram os caras, eram pessoas, assim, de uma situação difícil na vida. Eram uns quartinhos, assim, com umas camas. Sabe, você imaginava aqueles meninos, sei lá, dormindo e acordando naquele lugar, tentando… Porque eles estavam tentando achar dados bancários de pessoas, né? Eles entraram no meu e-mail, viram que tinham imagens… Foram atrás das imagens achando que podia ser extrato de coisa, viram fotos, reconheceram. Tipo, foram vários steps, mas eles não eram pessoas atrás de foto de mulher pelada. Eles eram, enfim, criminosos tanto quanto, mas não era… E aí, quando eu via, no Fantástico, tipo assim, mostrando aqueles meninos, eu falei, meu Deus, gente. Eles eram jovens? Tinha… 3 eram bem jovens, tipo, 19, 20. Sabe, eu fiquei olhando e falei, meu Deus. Mas É uma situação que a gente vive, né? O Brasil tem muito disso mesmo. É aquela né? coisa de você ser assaltada difícil. e… Difícil. Você ter um filho, na época também, com 13 anos. Acho que passa muitas coisas pela cabeça, Passa assim, muito. né? E quando o seu filho ficou sabendo? Foi no colégio? Cara, sorte que foi logo antes das férias de julho. Então, assim, deu uma esfriada. Ele, na verdade, ia estar fazendo uma viagem pra Amazônia com a escola. Ele não foi, porque ele teve uma super gripe. E não foi pra essa viagem, então ele tava em casa por causa disso. E não teve aula, porque tava todo mundo na Amazônia, e depois foi férias de… Gente! Ai. Saiu a alcinha do vestido dela, tá, gente? será, né? Quer ajuda? E aí ele entrou de férias. E sei aí… lá, teve 2 dias que eu não mandei ele pra escola, e quando voltou em agosto. Mas é isso, ele Mas sabe. você teve uma conversa com ele sobre isso? Né? Tive. Falei que eu tinha mandado pro Thiago, expliquei tudo pra ele. Mas o Davi…
sempre foi um menino muito quieto, muito, assim, se eu sou reservado, o Davi nem sei. É verdade. Uma ostra, assim, ele é super, super, super reservado. E eu, na época, eu tinha a sensação de que eu tentava falar com ele, mas nada que eu dissesse Ia confortar. ia nada confortar. E eu só fiquei confortável com esse assunto muitos anos depois, sei lá, ele tinha uns 19 anos, 4 anos atrás. Tava começando a morar em Miami. E aí, alguém numa mesa perguntou: Davi, qual a coisa mais legal que sua mãe já fez de trabalho? Ele falou assim: a minha mãe fez muitos trabalhos legais, mas no episódio das fotos, eu senti muito orgulho dela. Pela maneira que... Caraca, olha, Nossa, também tô... eu arrepiei aqui, fiquei até emocionada. Gente... Aí eu entendi que, de alguma forma, ele tinha entendido o que eu tinha feito, sabe? Coisas que, às vezes, você não consegue dizendo. É porque o Davi Mas... é muito especial, né? Ele é. Ai, fiquei emocionada de verdade. Nossa, eu que também, ódio. gente. Que bonito. Mesmo. É, ele é muito fofo, o Davi. Ele é um cara muito legal. Eu achei que eu tinha ficado amiga dele na Disney, mas quando acabou a Disney, que a gente foi junto, eu falei, não, você não me conquistou, a gente não me conquistou. Mentira. Falou. Só pra mudar a queira da hora. Não, mas falou brincando, no fundo, foi uma brincadeira mesmo, porque a gente se conectou bastante, assim, na Disney. Ele é um cara muito, muito legal. Ele se conectou mais com o Vitor, porque o Vitor gosta de futebol. Né? Sim. Aí teve isso. Passei. Sim. Pelo amor de Deus. Vocês costumam chorar por aqui? Ai, às vezes. Tô vendo que vocês têm já familiaridade com lágrimas e coisas. Não, mas é porque quando entra assunto assim, filho, tocante, Aí é história. difícil. Pois é.